Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, que possamos levar dessa casa cristã tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje. Pedimos permissão aos leitores desta casa para aprendermos juntos nesta noite. Eu pedi a Deus, eu pedi força. Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria. Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade. Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem. Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor. Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores. Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo de que necessitava. Então, é com essa reflexão que nós vamos falar um pouquinho hoje. Bem-aventurados aflitos, pois eles serão consolados. Quem gosta de viver em aflição aqui? Mas o mestre falou para nós que bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. É claro que, se nós formos fazer uma análise filosófica, espiritual sobre nós, todos nós nascemos para dar certo. Todo o plano reencarnatório é um plano para dar certo. Para que nós possamos viver na redenção do amor e do perdão. Ninguém reencarna para dar errado. Mas aí a gente faz aquela seguinte pergunta: mas e por que dá errado? Porque a gente tem uma coisinha chamada livre-arbítrio, ainda que relativo. Então, muitas vezes, as escolhas que nós fazemos não são as melhores escolhas. E, por isso, nós entramos em aflição, em atribulação, de vez em quando rola um sofrimento, não é? Mas o que o mestre, então, quis dizer com isso? Ele não quis dizer com isso que a melhor coisa, que a gente está aqui para o sofrimento e para a dor, mas ele já sabia que nós passaríamos por ela. Porque conhecendo profundamente a nossa essência, conhecendo profundamente o que nós somos, ele saberia que a gente ia dar conta de arranjar um probleminha, ter uma afliçãozinha aqui, outra ali, um sofrimento lá. Então o mestre já nos avisou: passe por isso da melhor maneira. Passe de uma forma que você consiga tirar daí a lição, o ensinamento necessário, sem entrar em desequilíbrio. Bem-aventurados, aflitos, pois eles serão consolados. A gente está no mundo de expiação e prova, não está? Até que se prove o contrário, aqui é para ter prova e expiação. Então, Jesus já veio com essa mensagem nos preparando. Pode passar. Eu que passo, você que passa, acho que é você aí, não é? E aí é muito interessante a gente ver o que está lá no Evangelho, no capítulo 5, no item 12 a 18, que é o item que nós estamos estudando, os itens, né, melhor dizendo, nós vamos ver uma frase muito interessante que diz assim: quando nós sabemos passar pela aflição com sabedoria, com inteligência emocional, é fácil passar com inteligência emocional? Pede tudo para a gente, até dinheiro a gente dá, não dá? Olha, pede inteligência emocional, né? Quem está querendo muito da gente, não está? Mas a espiritualidade nos chama a atenção para a inteligência emocional. E nos diz isso. Se nós soubermos passar pela aflição com a inteligência emocional, com o equilíbrio, que nós iremos receber a nossa paga, vamos dizer assim, espiritual. Porque, gente, vamos falar a verdade. Ter equilíbrio, ter paz, ter serenidade quando o mar está calmo é fácil, é ou não é? Não é fácil? A gente nada de braçada, não nada? Mas a vida está calma, você não tem problema nenhum, nenhuma angústia, nenhuma aflição, está tudo dando certo. Onde você põe a mão, a coisa flui. A gente nada de braçada. Mas a grande questão espiritual é nós mantermos o equilíbrio e a serenidade e continuarmos nadando de braçada quando as coisas não estão bem. Essa é a grande questão. É como a história de Pedro com Jesus. Jesus está lá no barco, né? Pedro está lá no barco, de repente ele olha aquele vulto, não é? Todos nós conhecemos essa história, não conhecemos?
Aí Pedro, muito curioso que é, fala, misericórdia, o que está vindo ali? O que será que é aquilo? E ele começa a ter medo, mas é curioso, querendo entender o que ele está vendo. Então, resumindo a história, quando Pedro percebe que é Jesus, o que ele fala? Pedro queria fazer igual a Jesus. Então, Pedro diz assim, Senhor, se me chamares, eu sei que eu também poderei caminhar sobre as águas. O que Jesus faz com ele? Então, vem, Pedro. Vem, pode vir. Você quer vir? Vem. Então, Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas aquelas águas que estavam calmas, de repente começam a ficar revoltas. Começa a bater uma onda alta, o vento começa a bater no ouvido de Pedro, aquele vento e Pedro no meio do mar, caminhando pelas águas. O que Pedro sentiu? Medo. E quando Pedro sente medo, o que acontece no padrão espiritual dele? Abaixa. E Pedro afunda. E Jesus faz o quê? Ó homem de pouca fé. E pega na sua mão e o tira de lá. Então, isso, para nós, traz um ensinamento muito profundo. Porque muitas vezes nós estamos caminhando pelas águas. Mas surge um probleminha, começa a passar um vento no ouvido, começa as ondas do mar da vida a ficar alta, a gente entra nesse estado de desequilíbrio espiritual. E ao entrarmos nesse estado de aflição e de desequilíbrio espiritual, nós afundamos. Afundamos ou não? A gente só não afunda no mar porque a gente não está no mar. Se estivesse no mar igual Pedro, afundava lá também. Mas afundamos. E aí a espiritualidade nos chama atenção para isso. Onde nós estamos colocando o nosso aprendizado. Onde nós estamos colocando a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Porque é justamente nesses momentos que nós temos que colocar em ação. Aquela espiritualidade, aquela religiosidade inata, intrínseca a nós, que todos nós carregamos. É justamente nesse momento que nós temos que colocar tudo aquilo que a gente busca aprender em ação. São nessas horas em que o mar, a onda está batendo. Pode passar aqui. Então, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 12, dizer para nós, as provas têm por fim de exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência, quanto a nossa resignação. Mas paciência é uma coisa que a gente tem? Tem sobrando? Se alguém tiver, a gente leva lá para o quartinho para estudar, tá, gente? A gente promete não abrir. Mas se alguém tiver paciência estudando, tem que ser estudado, não tem? Tem que ser estudado. A gente não tem essa paciência sobrando. Mas é justamente para isso que estamos aqui. Para que nós possamos compreender que as provas têm um objetivo. E o objetivo é exercitar a nossa inteligência e também a nossa paciência. Então, Einstein vai nos dizer assim, a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Porque Jesus, quando disse bem-aventurados aflitos, ele não estava falando para alguns. Ele estava falando para toda a humanidade. Porque na humanidade não tem aquele que não vai passar por uma aflição. O que ele estava dizendo que bem-aventurado é aquele que sabe passar bem. Porque a aflição todos nós teremos. Não pode ser rico, pode ser pobre, pode ser amarelo, pode ser azul. Todos nós teremos aflições e provas. Então, bem-aventurado não é porque alguns passarão e outros não. Todos passaremos. É como nós passaremos que nos torna bem-aventurados ou não. É o modo como nós vivenciamos a prova, que define se estamos sendo bem-aventurados. Então, Einstein falou para nós assim, né? Olha, felicidade não é ausência de problema não, gente. Problema todo mundo vai ter, viu? Isso aí é como 2, 2 é 4. O cara era matemático, físico. Sabia o que estava falando, sabia? A grande questão é como lidar com eles. Como que nós vamos enfrentar as dificuldades? Na justiça divina não existe punição, mas sim a colheita daquilo que nós plantamos. É aquela velha máxima, né? É aquela velha máxima. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não há
prova, não há sofrimento, não há aflição que não tenha tido uma plantação. A gente fala assim, mas nessa vida eu não plantei isso aí não. Não é assim que a gente fala? Não plantei isso aí não. Certeza que nessa vida eu não plantei isso aí não. Podemos serenar os nossos corações. Porque se não foi nessa, foi na outra. Mas em algum momento nós plantamos. Porque Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. Então, tem uma justiça naquilo que nós estamos vivendo. E muitas vezes a gente plantou foi nessa mesma, não é? E a gente, se fizer um mergulho para dentro de nós, despido da vaidade, despido do orgulho, do egoísmo, a gente consegue chegar no momento e na hora que nós pegamos aquela aflição. Basta a gente querer fazer esse mergulho. É um mergulho fácil, gente? Pensa numa viagem difícil. É essa, não é difícil? Viajar pelo outro é fácil, ou não é? O outro chega para a gente, conta o problema dele, a gente tem a solução. Tem ou não tem? E se o outro for na nossa, ele sai bem, não sai? Porque a gente dá a solução bonitinha para ele. A gente olha e fala, se você fizesse assim, você estava nessa. Agora, a grande questão é a gente se despir do eu tenho razão, da nossa vaidade, do nosso orgulho, e mergulharmos para dentro de nós. Essa viagem é muito difícil. Porque a gente tem que deixar a razão. E a gente deixar a razão é muito difícil. Para nós abrir mão dela, se despir dela, para mergulhar dentro de nós é muito difícil. Mas com o outro é mais fácil. Podemos falar. E aí nós vamos ver uma história muito interessante, que todos nós conhecemos, pelo menos um pouco, da mulher hemorraíça. Todo mundo já ouviu falar da mulher hemorrágica, não já? Todo mundo já ouviu falar dela alguma vez. É muito interessante a história desse espírito, porque essa mulher, ela passa por um momento da história reencarnatória dela muito profundo, porque ela se vê num sofrimento muito grande. Imagina uma mulher que, naquela época, quando você estava menstruada, você estava amaldiçoada. Você não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar em você. Onde você sentou, o banco era queimado. Era queimado. Sentou ali, a mulher estava menstruada, queimava-se o banco. Se você estivesse dormindo na cama com ela, ela menstruasse no meio da noite, se você tinha que ir para o rio tomar banho, ficar lá o dia inteiro, até anoitecer, se banhando, para você se purificar. E essa mulher, vivendo dentro dessa sociedade, ela era uma mulher hemorrágica. Ela não parava nunca de menstruar. E detalhe, quando a menstruação acabava, você tinha que fazer um sacrifício. Vocês sabiam disso? Tinha que fazer um sacrifício. Depois que a menstruação passava, você pegava um pássaro e você ia lá nos templos e oferecia aquele pássaro. Fazia todo um sacrifício. E essa mulher vivia nessa situação. Então, ela sai lá da cidade dela, ela sai desse topo do mapa e ela vai encontrar Jesus aqui, no outro ponto do mapa. E ela vem andando por ali. Você imagina ser uma pessoa que ninguém te toca. Ninguém te toca. Você não sabe o que é o carinho de alguém. Você não sabe o que é abraço de alguém. Você não sabe o que é o toque de alguém. Você tem que abandonar o teu pai, a tua mãe, as pessoas que você mais ama, porque você, estando com ele, também os amaldiçoa. E ela teve que abandonar tudo. E veio essa caminhada. Chegou a ficar mais de 10 anos nessa condição, gastou todo o dinheiro que tinha, os médicos não resolveram o seu problema, ficou pobre, perdeu tudo que tinha, até o momento em que ela encontra com Jesus. Acabada materialmente. Pode falar, querida. Esgotada fisicamente. Mais de 14 anos com uma hemorragia. Você imagina como que essa mulher não estava? Só o couro e o osso, não é? Só a pele. Só o olho. Mas espiritualmente, ela era uma bomba atômica. Porque a mulher que saiu desse ponto do mapa não é a mesma mulher que chega a encontrar Jesus. A mulher que chega a encontrar Jesus é uma mulher transformada. É um espírito transformado. É uma mulher que se modifica ao longo da sua trajetória.
que abre mão dos seus preconceitos, que abre mão dos seus dogmas, que começa a olhar o outro de outra maneira, porque ela conhecia a dor, ela conhecia o sofrimento, ela conhecia o desprezo, ela conhecia a solidão. Então, ela olha para o outro com empatia, ela olha para o outro de outra forma. Então, aquela mulher que deixa a sua família e que vem descendo o mapa para encontrar Jesus, não é a mesma. Por isso que quando ela toca em Jesus, o que acontece? Sai o que de Jesus? Jesus fala o que para ela? Saiu de mim virtude. Quem me tocou? Olha a pergunta que Jesus fala. Aí o que os apóstolos falaram, os discípulos? Ô, Jesus, está de sacanagem, né? Milhares de pessoas aqui só estão perguntando quem te tocou. É brincadeira uma coisa dessa, mestre. Como assim que te tocou? Não, o toque é diferente. De mim saiu virtude. Não foi qualquer toque. Ela tira de Jesus. Porque ela espiritualmente era uma fortaleza. Porque todo aquele sofrimento teve um significado, teve um sentido. A transforma. Bem-aventurados aflitos, pois conhecerão o reino dos céus. Ela já estava vivendo no reino dos céus, encarnada, transformada. Então, quando ela toca em Jesus, ela lhe tira a virtude. O que Jesus fala para ela? Quem que curou ela, né? O que Jesus fala? A tua fé te curou. A tua transformação, a tua mudança, a bem-aventurança de saber viver a sua aflição sem amaldiçoar, compreender a transformação que ela te busca, que ela te pede. Pode passar, meu filho. Então, o Chico Xavier vai falar para nós algo muito importante, gente. A neurose tem origem na impaciência. Olha que coisa interessante, né? Nenhum neurótico começou sendo neurótico. A gente se torna neuróticos com as pequenas impaciências. Então, o Chico vai falar para nós que um trauma emocional se comunica com todo o nosso corpo. Olha o que o Chico diz. Talvez cerca de 60% a 80% das nossas doenças são adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas e da falta de perdão. É muito forte isso, não é? O que Chico nos diz. De 60% a 80% das nossas doenças podem ser geradas pelos choques que nós temos com o outro. Pela intolerância, pelo não perdão, e por nós darmos muita importância às ofensas. Isso pode nos adoecer. Então, o que o Evangelho vai nos dizer? Lá no capítulo 5, lá no mesmo item, a calma e a resignação e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a gente tem que ter muita serenidade, muita calma. Chico diz algo que eu acho maravilhoso. Aqueles que têm coragem de ajudar o próximo têm que ter a sabedoria de suportar a ingratidão, porque fatalmente ela virá. E às vezes a ingratidão vem dos lugares que mais dói. De um filho, de um pai, de uma mãe, de um companheiro, de uma companheira, de um amigo. Sempre vem de um lugar onde mais dói. Mas a espiritualidade, por meio de Chico Xavier, nos dizia, se você tem coragem de fazer o bem, tenha a sabedoria de suportar a ingratidão. Porque ela virá. E não nós entrarmos em neurose, não nós entrarmos em aflição. E aí, Meimei vai nos dizer, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas ela sempre nos reveste de força para suportar. Não é? Às vezes não é na hora que a gente quer que o sofrimento vai acabar. Não é naquela hora, mas a oração vai ajudar a suportar. Podemos falar, querido. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que ele cai a vida terrena, nos diz Allan Kardec. A gente pode, sim, suavizar ou aumentar a amargura. Tudo depende de como a gente leva a nossa vida. Tudo depende de como a gente encara a nossa existência.
a gente eleva a amargura ou a gente vai suavizar. Se eu enxergo o outro como uma criança espiritual como eu, em processo de aprendizado como eu, limitado espiritualmente como eu, provavelmente eu vou pouco me ofender com ele. Agora, se eu elevo o outro a uma condição que ele não está e que ele não é, muito provavelmente eu vou viver em conflito. Se eu entendo que a morte não é o fim, mas o retorno para o lar espiritual, não quer dizer que eu não vá sofrer com as separações momentâneas e passageiras, mas a forma de encarar pode suavizar esse sofrimento e essa aflição momentânea. Tudo depende de como encarar. Então, Kardec nos falava sobre isso. Pode pular, meu querido. A vida sem luta é o mar morto no centro do organismo universal, nos disse Machado de Assis. Machado de Assis, vocês sabem quem foi, não sabe? Vocês sabiam que Machado de Assis era gago, epilético, extremamente tímido? Sabiam disso? E nasceu mulato, numa época que ser mulato não era fácil. Porque hoje a gente ser mulato é até moda, é até chique, é até lindo. Mas na época de Machado de Assis não era. Era um momento extremamente difícil. Filho de uma mãe portuguesa, de um pai africano, ele nasce no morro do Rio de Janeiro, sofrendo todos os preconceitos da escravidão. E ainda por cima a mãe era lavadeira, não tinha dinheiro para nada. O que a mãe fazia? Quitute. E mandava um menino extremamente tímido, que só faltava desmaiar quando encontrava alguém, vender quitute na escola. Você imagina, mulher? Na hora que ela me entregasse o quitute, eu já desmaiava. Não chegava com esse quitute na escola, não. E ele ia, com toda aquela timidez, com todo aquele medo, ele ia vender os quitutes na escola. Tinha ataque epilético, era gago, sofria preconceitos, mas ele ia e vendia quitute. Mas algo muito interessante, Machado de Assis, ele não se concentrou na aflição. Ele não se concentrou no sofrimento. Ele não se concentrou no menos. Ele se concentrou naquilo que ele tinha de melhor, de mais positivo, que era o seu talento para escrever. Ele se concentrou nisso, na sua habilidade de escrever, e se tornou esse grande escritor da língua brasileira portuguesa, o maior de todos, até hoje. Porque ele não se concentrou no menos, naquilo que o fazia sofrer, naquilo que lhe causava aflição. Ele concentrou naquilo que ele tinha de maior. Podemos falar aqui. Então, nós vamos ver Francisco de Assis nos dizer: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, dentro dessa aflição, dentro desse sofrimento, o que eu posso mudar? O que eu não posso? Sabedoria para distinguir uma da outra, e resignação para aceitar o que eu não posso mudar, e força para mudar aquilo que eu posso. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui com um propósito: sermos felizes. Esse é o propósito. Todo plano reencarnatório, você vai chegar lá no final, vai ter um monte de coisa. No final está assim: ser feliz. Todo. O que dá errado, infelizmente, são as escolhas erradas que nós fazemos. Pode falar. E aí, nós vamos ver uma figurinha muito interessante para a gente fechar, e se a gente esquecer de tudo e lembrar dele, nossa noite já valeu a pena, que é esse querido Beethoven, né? Beethoven tem uma história muito intrigante, muito interessante, porque Beethoven, a gente sabe, foi o maior de todos os músicos que a gente conhece aí no nosso planeta. E Beethoven, num certo momento da vida dele, ele começa a perceber que ele estava perdendo a audição. Gente, a Luciana perder a audição é quase um favor para a humanidade. Mas Beethoven não. Beethoven, o que ele tinha de mais sagrado era a audição. A audição dele era impecável, era perfeita. É por isso que ele era aquele grande maestro, aquele grande músico, aquele eloquente maestro que ele era na sua época. Então, ele começa a perceber que ele estava perdendo justamente a audição.
E aí uma coisa muito interessante acontecia, porque ele passava pelas pessoas e o pessoal amava Beethoven, 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 e ele não ouvia a pessoa falando, ô Beethoven, ele passava direto. E aí ele começou a ter fama de arrogante. Então, porque a gente quase não é morboso, né? Aí chegava assim nos eventos, olha lá aquele arrogante lá, passa pela gente e finge que não ouve. Mas literalmente ele não estava ouvindo. E ainda ficou com a alcunha de arrogante, de soberbo. E Beethoven foi entrando num processo depressivo. Imagina, para Beethoven, perceber que não estava ouvindo, estava perdendo a audição, ele começa a ficar depressivo. E aí, no seu diário, ele diz assim, que teve um momento que a aflição era tão grande, a aflição que ele sentia, ele não podia falar para ninguém. Ele não podia chegar para alguém e falar assim, ó, não estou ouvindo. Você é Beethoven, como assim você não está ouvindo? Então, ele guardou aquilo para ele. E ele coloca isso no diário. Que a aflição que ele estava vivendo era tão intensa que ele chega a pensar em tirar a própria vida. Mas como a gente tem sempre do nosso lado, sempre mentores, sempre espíritos que vão ali nos colocando, puxando a gente para o bem, ele também tinha. Tinha aquele que queria puxar, né, para o outro lado, mas tinha aqueles que queriam puxar para o melhor lado. E aí um dia ele acorda e escreve assim no seu diário, tomei a seguinte decisão, eu vou agarrar o meu destino pela garganta. Achei aquilo incrível. Vou colocar no meu diário também, porque eu quero imitar um pouco de Beethoven, né? Nossa, como ela era elegante. Eu escrevi com Beethoven. Tudo é cópia. Então, ele coloca isso no seu diário. Ele iria encarar, agarrar o seu destino pela garganta. É essa prova que eu tenho que viver da surdez? É muito interessante. Então, ele começa naquele processo de surdez. Quando Beethoven já estava quase 100% surdo, foi quando ele compôs a sua maior obra, a Nona de Beethoven. Ele já estava quase que 100% surdo. Bem-aventurados aflitos. Porque foi nesse momento que ele busca dentro dele o gênio maior ainda daquele que nós já conhecemos. E é nesse momento que ele traz essa obra para a humanidade. É muito interessante a história de Beethoven, o diário de Beethoven. Quem não conhece, eu aconselho a conhecer. Profundamente espiritual. Profundamente espiritual, como cada um de nós aqui. Pode passar, meu querido, pode passar. Então, desespero é a presença do sofrimento sem a presença do sentido, dizia Viktor Frankl, grande neurologista, psiquiatra, um gênio também da humanidade, pai da logoterapia. Então, Viktor Frankl nos diz que o desespero é o sofrimento sem o sentido. Quando Beethoven decidiu colocar um sentido no seu sofrimento, na sua aflição, naquilo que ele estava vivendo, ele conseguiu trazer para fora aquilo que ele tinha de melhor. Pode passar. Pode continuar, pode passar. Então, o doutor Bezerra de Menezes vem até nós e nos diz assim, a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a nossa fé, a perseverança, a nossa confiança, é um teste de paciência, é a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a nossa coragem. Gente, eu fiquei encantada quando eu vi o doutor Bezerra dizer isso. Gente, era tudo que eu precisava ouvir. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Eu falei, doutor Bezerra de Menezes está falando, então eu vou acreditar nisso. Eu achei isso incrível. Então, às vezes, a gente fica ali naquela angústia, não sabe se a resposta de Deus chegará. Chegará. Talvez não no dia, na hora que a gente quer, mas ela jamais deixará de chegar. Pode passar. E aí vem o nosso mestre e nos diz assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós venceremos também, porque foi ele que nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Muito obrigada pela paciência de vocês. Passe virtual.
Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas, vindas de um plano de luz, chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus chezam vida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. E assim, com os corações cheios de gratidão, nós vamos apenas agradecendo a noite de hoje, esse encontro fraterno, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, agradecendo ao Evangelho do nosso Mestre Jesus, e com o coração cheio de alegria e gratidão, nós vamos apenas a dizer: graças a Deus.